É muito linda essa versão, porque ela fala do puro amor. E foi isso que escolheu você. Foi dessa maneira que Deus te escolheu. Foi por causa disso que Ele te escolheu. Eu vou até ler aqui, enquanto ela acha ali, eles devem estar tentando procurar. Semana passada eu passei. Já achou? Então é melhor. Vamos ler direto ali então. Diz assim, você pode ler aqui. Diz assim, no versículo 7. Eu não vou até o 10 não, é só 7 e 8, tá? O Eterno não se sentiu atraído por vocês, nem os escolheu porque vocês eram numerosos ou importantes. Então, Ele não se sentiu atraído por nós. Você que já aceitou Jesus, você largou o seu pecado, largou o seu vício, largou tudo de errado que fazia. Você não tinha nada para atrair Jesus, porque Jesus não é atraído por porte físico, por roupa cara, por nada disso. Ele é atraído pela nossa alma, pelo nosso coração. E nós não tínhamos nada para atraí-lo. Nada. Ele olhava para a gente e não tinha nada que o atraísse. E nada de importante havia em nós, para que Ele nos escolhesse. E Ele fala assim, nem vos escolheu porque vocês eram numerosos ou importantes. A verdade é que vocês não tinham quase nada de atraente. Então, a única coisa que tinha era a nossa alma, nosso coração para dar para Ele. Quase nada de atraente. Ele arrasa com a gente mesmo, né? Deus aqui, eu falei domingo passado, né? Deus arrasa com a gente. Vocês eram nada. Não tinha importância nenhuma. Nada que me atraísse. Nada. E é verdade. Talvez seja difícil para você ouvir isso, mas é verdade. Nós vivíamos uma vida de pecado, sem conhecimento bíblico, sem entendimento de Cristo. Não tinha nada para atraí-lo, mas coube a Ele nos amar dessa maneira e fazer o que Ele fez com a gente. Aí depois, já é o versículo 8. Ele os escolheu, por quê? Puro amor. Simples. Ele ama a gente, Ele ama você. Aceita. É questão de aceitação. Talvez você fique aí nessa batalha, você com você mesmo, você com Deus. Será que Ele me ama? Olha o que eu estou passando e olha as coisas que eu enfrento. Será que Deus me ama de verdade? Deus não tem escolhidos. Deus não tem escolhidos, não. Deus não tem pessoas que Ele vai amar porque ela dá uma oferta maior ou um dízimo maior. Glória a Deus se você der uma oferta maior e dá um dízimo maior, porque Deus te abençoou. Mas Ele não vai te amar mais por causa disso. E vai amar o outro que tem um dízimo menor, uma oferta menor, e Ele vai amar menos. Ele não vai te amar porque você é fisicamente mais bonito. E vai amar o outro porque o outro é fisicamente, nos padrões do homem, né, mais feio. Porque para Deus isso não funciona, isso não existe. Ele não vai te amar porque você tem posses, ou porque você é muito pobre, sofredor demais. Tem gente que pensa assim. Então Deus vai atender aquele povo. Por quê? Porque aquele povo sofre muito. Então a pessoa pensa que porque alguém sofre muito, Deus vai operar, Deus vai visitar. Não, nós não tínhamos nada de importante, nada que o atraísse, mas por puro amor, Ele foi lá e me tirou das drogas e me trouxe para a presença dEle e me fez pregador do Evangelho. Por puro amor, Ele alcançou você e mudou a sua história. E se não te alcançou, porque você não permitiu até hoje. Mas se hoje, no dia de Natal, onde nós vamos celebrar o nascimento de Cristo, se você hoje abrir o coração para Ele, se entregar a Ele, o puro amor vai entrar na sua vida. E você vai ver como que isso muda completamente. Aí ele fecha o versículo 8 falando assim: Ele os escolheu por puro amor, cumprindo a promessa que havia feito a seus antepassados. Deus interveio com poder, tirou vocês daquele mundo de escravidão e livrou vocês das garras de ferro do rei do Egito. Aí termina o versículo 8, nessa mensagem, nessa versão, a mensagem. Vai com a sua Bíblia agora, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, onde nós paramos na semana passada. Nós paramos no versículo 5, vamos retomar a mensagem de lá. Eu estou falando sobre 3 características desse puro amor, tá? Falamos de um coração limpo, puro, na semana passada. Eu lembro até de ter comentado com vocês que mesmo uma pessoa que já limpou seu coração diante de Deus, se não vigiar, pode sujar novamente.
Porque a Bíblia fala que o Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então o coração dele era puro, era limpo, mas ele sujou o coração dele. Eu lembro que a gente falou até do Salmo 51, que ele pede para Deus criar nele um coração puro, um coração reto, um coração limpo. Então um homem que era segundo o coração de Deus, sujou o coração. A gente tem que entregar a vida a Jesus Cristo, ele vai nos limpar por completo. Aí sai ódio, sai ira, sai depressão, sentimento de culpa, de vazio, de isolamento, essas coisas todas vão embora. Tudo que as pessoas gastam um dinheirão em psiquiatra, em psicólogo para tentar se livrar. Jesus entra e no mesmo dia já limpa tudo, dá um tapa na cara do diabo e já manda tudo embora. E depois ele vai trabalhar na sua vida cada vez mais, se você permitir. Mas mesmo quem já teve o coração limpo pode sujar novamente. Aconteceu com Davi isso. A gente falou isso da semana passada. Agora, aqui no versículo 5, nós vamos entrar na segunda característica desse puro amor. Versículo 5 diz assim, ó, ora, o fim do mandamento, o cumprimento do mandamento que Deus dá para a gente, nós cumprimos o mandamento, é o quê? É o amor de um coração puro, que a gente viu, acabei de falar, de uma boa consciência, falaremos disso hoje, e de uma fé não fingida, vamos falar isso domingo que vem, tá? Dessa terceira característica desse amor do tipo de Deus. Hoje vamos falar sobre essa boa consciência. Eu até separei aqui, consciência entre outras coisas, né, é a percepção que a gente tem, uma percepção moral do que é certo e errado. Então você tem consciência de que, quando você passa a ter, melhor dizendo, uma consciência de que aquilo que você faz não agrada a Deus, é errado, você quer desfazer isso daqui, você quer parar com aquilo. É por isso que quem entra para a igreja, as pessoas gostam de falar assim, né? Na verdade não é a igreja. Quem aceita Jesus como Salvador, essa pessoa muda o comportamento como se fosse da água para o vinho. É lógico que as tentações irão. Eu ontem estava aqui, fui fechar o nosso curso de teologia, e eu estava falando com os formandos de uma frase do Lutero, que começou o protestantismo, né? Foi o precursor dos protestantes. O Lutero disse o seguinte certa vez: eu pensei que o meu velho homem tinha morrido, mas o infeliz sabia nadar. Nas águas do batismo, ele fala, né? É uma frase do Lutero. Eu achei que o meu velho homem tinha morrido nas águas do batismo, só que o infeliz sabia nadar e eu tenho que matar ele todo dia agora. O Lutero falou isso dele mesmo. Por quê? Porque a gente aceita Jesus, o velho homem fica nas águas do batismo, e o tempo vai passando e de repente a nossa mente começa a querer nos trair, o diabo começa a querer voltar com pensamentos antigos, com coisas passadas, com desejos passados, com a carnalidade. Aí cabe a gente matar essa velha criatura todo dia. O Lutero entendeu isso, por isso ele falou essa frase. Eu comentava sobre essa frase ontem com o pessoal, os formandos da grade da nossa academia teológica, da graça de Deus, se formaram ontem. Amém, irmãos? Quando você tem a boa consciência, esse amor puro de Deus entra na sua vida, ele te dá uma boa consciência que faz você perceber moralmente o que é certo, o que é errado. Aquilo que você fazia e não devia nada a ninguém, ninguém podia falar nada com você, você até dizia para a pessoa assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser dela, não se mete comigo, até aquelas coisas que você fazia e falava desse jeito, agora você mesmo começa a parar com essa boa consciência, entendendo que o puro amor alcançou você, você começa com essa consciência a parar e pensar, peraí, isso não está certo. Isso não está certo. Não precisa um fiscal ficar atrás de você, não precisa o marido ficar atrás da senhora, não precisa a esposa ficar atrás do senhor, não precisa o pastor ficar julgando, apontando o dedo, chamando a sua atenção. Não precisa, você mesmo, com a sua boa consciência que esse puro amor te dá, você começa a ter uma percepção moral do certo e do errado muito mais apurada, muito mais incisiva, correta, direta. E ali quando você comete um erro, você dá um passo para trás e você pensa, caramba, eu não sou mais assim.
Isso não é mais para mim. E a gente erra. A gente cai. A gente vacila. A gente deixa a desejar com pessoas que a gente ama. Nós, pastores, erramos muito. A gente tem que, de vez em quando, pedir perdão à congregação. Porque às vezes não percebemos a falta de alguém. Passa desapercebido, é tanta gente, é tanto problema. E passa, a gente não consegue perceber. De vez em quando vem um pensamento, eu falo com os pastores. Não pensei que o pastor Ailson estava aqui, eu já ia pegar no pé do Ailson. Mas é o Pedro Henrique que está aqui. O pastor que a gente está preparando, o rapaz que a gente está preparando para ser pastor. O Ailson, não sei onde ele está. O Ailson foi tomar um café, alguma coisa assim. Amém, irmãos? E aí eu falo assim, irmão, fulano de tal, você tem visto? Ou, às vezes, não conheço o nome, não conheço pelo nome. Aí eu falo, aquela pessoa que senta ali em tal lugar, que é assim, aí dou a característica. Você lembra dessa pessoa? É, pastor, faz um tempo. Às vezes tem essa falha. Nós erramos, mas a partir do momento que esse puro amor de Deuteronômio 7 alcançou você e você se entregou a Jesus Cristo, você vai se julgar. Você nem vai precisar que ninguém te julgue, você não precisa que ninguém te vigie, você não precisa que ninguém seja o seu fiscal, o fiscal da sua vida, não. Você vai se fiscalizar. E quando você erra, a sua boa consciência que esse puro amor te dá, essa capacidade perceptiva de um padrão moral, do certo e do errado, você mesmo começa a falar, isso não é mais para mim. Essa amizade não é mais para mim. Esses sites que eu frequentava não é mais para eu frequentar. Esses programas que eu assistia, não é mais para assistir. Essas roupas que eu vestia, eu preciso mudar. Eu lembro de um testemunho, minha esposa está aqui, é bom, porque irmãos, quando eu conto testemunho é muito engraçado, porque eu esqueço muitas coisas assim, antigas, né? Detalhes. E as mulheres, vocês estão aqui para afirmar isso diante de mim, né? E de Deus, vocês são muito mais detalhistas do que os homens. A gente vê, e perdemos os detalhes. Mas as mulheres, elas veem todos os detalhes, né? Mas a minha esposa uma vez contou um testemunho que ela estava fazendo, alguém veio falar com ela, de uma jovem que começou a ir na igreja, e essa jovem, ela não era convertida, depois se converte, e ela usava as roupas bem sensuais, essas roupas, né? Tá, não precisa ficar falando. Não, até porque eu não quero julgar ninguém. Cada um sabe da sua vida, né? E aí ela começou a vir com essas roupas, e ela aceita Jesus Cristo. Ela aceita Jesus como Salvador. Aí, uma hora ela está com a colega do lado, e ela olha assim, a pastora está bonita, né? Aí, não, minha pastora é muito bonita, sempre quer puxar saco, né? Aí a outra falou assim, a minha pastora é muito bonita mesmo. Eu falei assim, pois é. Aí ela ficou se olhando assim. Aí falou assim, mas ela está com roupa, está com o corpo todo coberto. E ela está bonita. Aí a colega falou assim, pois é, né? Aí a colega já deu uma, pois é, né? E ela falou assim, meu Deus, eu estou com vergonha. E a partir daquele momento ela mudou completamente. Ninguém precisou julgar. Ninguém precisou apontar o dedo. Ninguém precisou criticá-la pela roupa que ela usava. O próprio amor, o puro amor que te escolheu e que escolheu aquela menina, fez com que ela tivesse essa percepção, aqui o Paulo fala, a boa consciência. Ela teve essa percepção e ela mesma começou então a alterar o comportamento dela. É assim que tem que ser. Você vem para a igreja, você aceita Jesus, o puro amor te escolhe, separa você para Ele. E é você que tem que mudar, ninguém tem que mudar você. Ninguém tem que te obrigar a fazer nada. É você que tem que sentir de Deus, com essa boa consciência, o que você tem que fazer, porque Deus dá essa boa consciência. Deus começa a lhe mostrar, como eu falei no princípio, lugares, pessoas, amizades, programas, palavras que não são mais boas para estar na sua boca. É Deus que começa a transformar você. Amém, Jesus?
E aí a gente vai vendo que há uma mudança, não é natural, é sobrenatural, mas parece natural, porque você vê uma pessoa, num dia ela está de um jeito, aí você vê do outro, ela está completamente diferente, e diferente, e diferente, e diferente, e de repente aquela pessoa, até o jeito de falar muda, até o jeito, postura muda. Amém, irmãos? Isso é o amor com a boa consciência que Deus dá para a gente. Eu queria falar, já que é nascimento de Jesus, né? Hoje, né, a gente vai celebrar, eu queria falar então de como ele foi concebido. Quando ele foi concebido lá em Mateus capítulo 1, em nome de Jesus. Mateus capítulo 1, vamos lá. Falando, hoje eu vou falar só disso, tá? Dessa boa consciência. Deu para entender sim ou não até agora? Mateus capítulo 1. Se você ainda não tem essa boa consciência, e você erra sem entender que está errando, e até acerta sem entender que está acertando, você precisa pedir isso a Deus. Porque o que faz a gente cumprir o mandamento, o que faz a gente cumprir o que Deus manda, o que Deus nos dá de mandamento, é o amor de uma boa consciência. Um amor de coração puro, um amor de uma boa consciência e um amor de uma fé não fingida, que a gente vai falar domingo que vem. Então, coração puro, boa consciência e fé não fingida. Hoje estou falando dessa boa consciência que, basicamente, é essa percepção que a gente recebe de Deus do que é moralmente certo e moralmente errado. Lógico, alguém pode falar assim, pastor, eu nunca fui de Jesus, nunca me converti ao Evangelho, mas sempre tive uma percepção de certo e de errado, segundo os padrões da sociedade, segundo os padrões culturais da sua família. Então, muita gente não acha errado receber um dinheiro por fora para fazer um trabalho. Muita gente não acha errado, quando é parado e o carro está com problema, dar um dinheiro para deixar o carro ir embora. E eu lembro uma vez que a gente vinha de um lugar e a mala estava cheia de coisa do sítio do seu Édio lá. A gente foi num sítio com a família e lá no sítio a gente pegou aipim, sei lá, um monte de coisa que deram para a gente colocou na mala do carro e a gente está indo embora. Aí tinha uma criancinha a mais atrás, eram 3, mas tinha uma criança no colo. A polícia parou, porque tinha uma criancinha no colo. Aí não pode, e ele está certo, não está errado, realmente não pode. Aí ele falou assim, aquele Cerca Lourenço, né? Mas você está com a família, né? Mas que posso fazer, não sei o quê. Eu falei, amigo, o que você pode fazer é me multar. Me multa. Mas me multa, eu estou errado. Não podia estar com essa criança no colo aí. Aí ele abriu a mala e viu um monte de aipim. Falou, o senhor quer um aipim para comer com carne seca? Tá bom. Aí brinquei com ele assim. Aí ele olhou para mim e ficou rindo. Aí falou assim, tá, pode ir, não vou multar você não. E aí eu fui embora e não me multou. Irmãos, mas moralmente, no padrão social, tem gente que acha que moralmente isso não é incorreto. A pessoa fala assim, todo mundo faz. Então, o todo mundo faz ajusta o que é imoral para o moral. E de repente você está fazendo porque todo mundo faz. É um pouquinho errado, pastor, mas todo mundo faz. Aí vai sendo convencionado que aquilo que todo mundo faz, não tem nada de mais eu fazer também. Quem vai te dar uma boa consciência, um padrão moral do certo e errado, é a palavra de Deus. E quando o crente começa a se nortear pela palavra de Deus, ele vai se divertir, ele vai sorrir, ele vai ser alegre, ele vai ser feliz, ele vai ganhar dinheiro, ele vai prosperar, mas ele não vai perder o padrão que Deus deu para ele. Amém, irmãos? E é essa boa consciência que nós devemos buscar. E esse amor, esse puro amor, ele funciona quando a gente coloca o amor com a boa consciência. Olha o que acontece aqui com o José, o filho da mulher mais bem-aventurada de todos os tempos. Quem é a mulher mais bem-aventurada de todos os tempos? Oh, Maria era uma bênção. É uma pena o que o homem fez com Maria, né, irmãos? É
uma pena. Os homens pegaram a Maria, uma mulher tão santa, tão abençoada, e elevaram ela para um patamar acima até do Filho Jesus Cristo, que depois se tornou o Deus dela. Ela mesma reconheceu isso, mas os homens não reconheceram. Até hoje alguns não reconheceram. Que pena. E ela está lá nos céus com Jesus. A irmã, mulher de Deus, a mais bem-aventurada de todas. Merece realmente todo o respeito, mas não podia ter sido levada desse jeito, igual algumas pessoas fizeram. No primeiro milagre de Jesus Cristo, transformando água em vinho, ela disse assim, ó, a partir de agora, faça tudo o que ele disser. Foi a partir daquele milagre que a Maria passou a obedecer a Jesus. Foi a partir daquele milagre que Jesus deixou de obedecer. Ele mesmo falou, que tenho contigo mulher, não que tenho contigo minha mãe. Ele mesmo ali já assumiu a posição dele. Ele fala assim, quando ela vai falar com ele, acabou o vinho. Ele fala assim, que tenho contigo mulher. Opa, aí ela recua. Opa, agora é o meu Deus falando. A partir de agora não sou eu mais. Faz tudo o que ele disser. Ela mesma assumiu a posição dela e o homem pegou ela por não sei por que motivo, não vou ficar aqui cogitando, e colocou ela num nível acima, num nível divino, acima do que ela tinha que estar. E achando que, enfim, que você tenha o entendimento disso em nome de Jesus. Amém? Vamos lá agora para a nossa mensagem. A gente está falando sobre a boa consciência que esse amor, esse puro amor, traz para a gente. No versículo 18 diz assim, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, noiva, né? Ia casar com José, antes de se ajuntarem é ter relações, casar e ter relações, tá? Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, envergonhar, difamá-la, fazer com que ela fosse humilhada, e a não queria infamar, intentou, colocou um desejo no coração, então, de deixá-la secretamente. Para aí. Aí você vai pensar assim, bom, peraí, a intenção era boa, mas o inferno também está cheio de boa intenção. Alguém já falou aí para fora, né? A intenção era boa. A ideia era, eu vou deixá-la secretamente, para que ela possa gerar esse filho, sem que ninguém desconfie, sem que ninguém entenda que ela se entregou a mim antes do tempo, ou algo do tipo. Mas, irmãos, se o José vai embora, e a Maria, a barriga dela começa a crescer, o que ele ia fazer secretamente? Ia resolver o caso dela? A ideia dele, imediatamente, era não infamá-la. Mas ela não ia ficar infamada, ela não ia ficar envergonhada, ela não ia ser de qualquer maneira envergonhada. Agora ela seria, naquela sociedade então, né? Hoje em dia já não é tão assim, mas já não é nada assim. Mas naquela época, naquela sociedade, se ela estivesse sozinha, uma menina de 17 anos, aproximadamente, 18, 16, 17, bem, até menos de 18, na verdade, devia ter 16, 17, grávida, e o homem vai embora, some, e ela fica sozinha e grávida. Ué, ele estava mais preocupado com ela ou com ele? Era ele que seria envergonhado? Entendeu? Aí você pensa assim, o José ele foi mal pensando isso. Ele foi mal querendo fazer isso. Mas aí, por que eu trouxe você aqui? Porque quando a gente tem de Deus, desse puro amor, uma boa consciência, até os nossos erros, escute o que eu estou te falando, até os nossos erros, eles são cometidos e nós conseguimos voltar atrás neles, porque essa boa consciência nos faz perceber. Deu para entender, sim ou não? Então, não é que você não vai errar, porque você tem uma boa consciência. Não é porque você vai errar, porque o puro amor te alcançou. Não. Mas, quando você é alcançado por Jesus Cristo, esse puro amor,
por puro amor, não porque você merecia, não porque você fez por merecer, não porque você merecia de alguma forma, não, mas por puro amor, e você se entregou a Ele, você recebe essa consciência de uma tal maneira que até os seus erros é tão perceptível para você. Antes não era, alguns até falavam com você e você nem aceitava alguns desses erros, mas agora é tão perceptível que você mesmo, mesmo errando, você é demovido daquele erro. Você é convencido daquele erro. Nem precisa que alguém venha apontar o dedo para te julgar. Você começa a se culpar. Você começa a sentir aquele aperto no coração. Não devia ter feito assim. Não devia ter falado desse jeito. Por que eu agi desse modo? Por que eu falei isso aqui? Isso era a velha criatura. Eu não sou mais assim. Poxa, me batizei nas águas, eu frequento a igreja, eu sou de Jesus agora, por que eu fiz isso? Você começa a ser convencido pelo Espírito Santo. Nós falamos dele semana passada, em João 16, nós somos convencidos pelo Espírito Santo desse pecado, desse erro, e nós começamos a fazer um caminho de retorno, um caminho de volta para aquela pessoa que a gente era. Amém, pessoal? Então você era de um jeito, Jesus te tira de lá, o puro amor te alcançou, não porque você merecia, mas você abriu o coração para Jesus e Ele entrou, o puro amor te alcançou. Agora você passa pelas águas e a velha criatura morreu, entrou na água, morre, sai da água, nova criatura. Isso não significa que a sua mente foi apagada, isso não significa que o seu passado foi apagado. De vez em quando o diabo vai tentar trazer esse passado, vai tentar trazer desejos antigos, vai tentar trazer pecados antigos. Você agora precisa vigiar, e você tem o nome de Jesus para vencer esses demônios que vão tentar te atormentar, e você começa nessa sua batalha. Era uma batalha mesmo, uma batalha pessoal, e você começa nessa batalha, só que agora você tem uma boa consciência. Uma consciência que faz você, na hora, perceber: eu não devia ter agido assim. Não precisa ninguém falar mais. Você sabe que está errado. Quando o crente erra, ele sabe que está errado. Nós temos essa boa consciência. Alguns estão tendo forças, e você vai ver que o José, ele vai voltar atrás desse intento, dessa vontade que bateu no coração dele. Por quê? Porque ele já tinha boa consciência. Ele é da tribo de Judá, né? Ele é da raiz de Davi. Ele tinha consciência. Amém, irmãos? Uma das fortes características de uma pessoa que tem esse puro amor e tem essa boa consciência é a capacidade de reconhecer o erro. A gente não tem essa vaidade para não reconhecer o erro. Simplesmente reconhecemos. Por mais vaidoso que você tenha sido no passado, por mais soberbo que você tenha sido no passado, quando você tem esse puro amor agindo na sua vida e ele já formou essa boa consciência, você consegue ter a humildade de reconhecer: eu errei. Você concorda comigo que tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer que errou? Meu Deus do céu. Aí você prova com A, B, C, D, faz um mapa para a pessoa. E a pessoa fala assim: é. Eu até concordo que podia ser diferente, mas eu não errei tanto assim não. Ela está com dificuldade de reconhecer que errou. Aí ela fala assim: podia até ser diferente, mas assim também podia ter dado certo. É que o fulano não ajudou, é que ciclano não me ajudou, é que não sei quem não estendeu a mão, é que isso aqui deu errado, mas como é que eu ia saber que isso aqui estava dando errado? Aí a pessoa até desiste, fala assim: deixa para lá, não vale continuar. Você precisa pedir a Deus, para Deus formar em você, pelo amor dele, essa pura consciência, entende? Porque você mesmo vai ter a noção exata de quando você está acertando e quando você está errando. E é a melhor coisa que tem, quando o crente começa a ter essa noção exata. E ele começa a ter essa boa consciência, essa capacidade de voltar atrás. O José então fica sabendo que ela está grávida.
Grávida de quem? Eles eram noivos. Eles não tinham relacionamento. A Maria não era qualquer mulher, não. Ela era uma menina santa, uma jovem de Jesus mesmo. Hoje a gente fala assim, né? Jovem de Jesus. Naquela época, uma jovem de Deus. Ela não se entregou a José antes do tempo, não. Ela era uma menina de Deus mesmo. E de repente ela está grávida. O José olhou, o José pensou: dancei. O primeiro pensamento do José: dancei. Aconteceu alguma coisa com a minha noiva aqui e eu vou pular fora. Só que ele não foi bem, eu vou pular fora na maldade de deixá-la sozinha, porque ela não presta, porque ela foi muito mal, porque algo que ela fez. Não, ele fez, a consciência dele era boa. Bastou, presta atenção, um sonho. Vê se algum homem hoje faria isso. Bastou um sonho. Bastou um anjo do Senhor aparecer num sonho e falar para ele uma coisa fantástica, louca, doida. E ele acreditou naquilo. Isso é uma pessoa de boa consciência. Entende? Uma consciência gerada pelo puro amor, pelo amor de Jesus Cristo. Quando a gente deixar Jesus gerar na gente essa boa consciência, a gente vai ser menos malicioso, menos maldoso. A gente vai poder olhar no olho da pessoa sem maldade. A gente vai poder se alegrar com o crescimento de uma pessoa e não se aproximar dela porque ela cresceu e agora eu posso tirar proveito do crescimento dela. E por isso agora eu me aproximei. Você sabe que quando você cresce, rapidamente muitos amigos aparecem. De repente você está cheio de amigo. Ninguém nem chegava perto de você. Estou falando mentira? Ué. Bota uma pessoa lá no bar, toda semana pagando cerveja, para você ver se ele não vai arrumar um monte de amigo. Põe uma pessoa lá na boca de fumo, todo dia pagando droga para alguém, se ele não vai ter um monte de amigo perto dele. Ele está pagando. Quando ele estiver lá no fundo do poço, aí acabou, vai ser mais um. Estou falando besteira? É isso, irmão. Jesus não, ele é o puro amor e te dá essa consciência, essa capacidade. Olha o que vai acontecer com José, versículo 20. E projetando ele isso, então já estava tudo projetado direitinho, vou largar ela nem vai perceber, quando ela olhar eu já sumi, e ela vai ficar sozinha, mas é para não infamá-la, para não deixar ela envergonhada. A ideia dele era essa. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é de quem? É maluquice ou não é? Fala para mim se isso não é doideira. Não, agora a gente conhece a história, irmãos. Agora a gente conhece a história, é fácil para a gente assimilar isso. Ali não, ali a história estava sendo escrita. A gente está falando de dois jovens, noivos, e que a noiva aparece grávida. E que o noivo fica sem saber o que fazer. E ele fala assim, bom, se alguém notar a gravidez dela, vai saber que ela se prostituiu, vai imaginar que ela se prostituiu, então eu vou deixá-la, porque também ele devia estar envergonhado. Mas olha uma pessoa de boa consciência, com esse amor puro de Jesus, com boa consciência, como que essa pessoa é. É característica de uma pessoa assim. Ela não guarda rancor, ela não guarda o ódio, ela não guarda a ira, ela consegue liberar aquilo, ela mantém o bom senso. Irmãos, foi um sonho. Um anjo não apareceu para ele, pessoalmente. Foi um sonho. Ele, cabeça cheia, foi lá dormir, já tinha projetado tudo, ia desaparecer da vida da Maria, deixá-la sozinha, e de repente ele tem um sonho, e um anjo do Senhor aparece no sonho e fala assim: ô José, meu filho, foi o próprio Espírito Santo que engravidou a Maria. Ela é virgem ainda. Ela não teve relação com homem nenhum.
Você precisa assumir isso aqui. Esse projeto seu de ir embora secretamente está errado. E ele aceitou. Ele entendeu que estava errado. Quem não tem uma boa consciência não entenderia isso nunca. O certo não, mas o normal aqui era ele pensar, ou agarraram ela à força, ou ela se entregou a alguém. Ele está convencido de que o que está sendo gerado nela é um filho de Deus, e ele foi convencido por um sonho. Um sonho, irmãos. Ele não teve uma experiência mirabolante, não. Ele teve um sonho. Foi o bastante para convencer aquele homem, por quê? Porque ele tinha uma boa consciência. O amor de Deus gerou nele uma boa consciência. A gente fica mais simples quando a gente tem essa boa consciência. A gente fica menos complicado. A nossa vida se descomplica quando a gente tem essa boa consciência. As coisas começam a se encaixar na nossa mente. Fica mais simples. Não que você não vai ter luta, não que você não vai cometer erros, mas tudo fica muito mais simples. A gente para de complicar as coisas. Amém, irmãos? A gente começa a confiar mais em Deus e na vontade dEle. E ele realmente passa a estar no controle. E aí para fechar aqui, e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus aqui no original é Yeshua, né? Yeshua. Yeshua significa Deus Salvador. Ele salva, né? E ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, não teve relação com ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Jesus tinha que se chamar Jesus, Yeshua. Amém, irmãos? Esse nome foi dado pelo próprio pai, que não era José. O próprio pai que falou: você vai chamá-lo Jesus. Então não tinha outro nome para ele, Yeshua. A Maria, então, o José, então, ele recebe esse sonho, e com a boa consciência que tinha, ele cumpre o mandamento. Ele cumpre a profecia. Com a boa consciência dada pelo puro amor, você cumpre o mandamento. Amém? E ele recebe, se casa, a barriga cresce, e ele não tem relação com ela até Jesus nascer. Não houve a contaminação do sêmen do homem ali. Depois que Jesus nasce, aí sim ele vai ter relação com ela normal, como qualquer marido e mulher, e ela vai ter outros filhos, como qualquer esposa. Naquela época, então, quanto mais filho tinha, mais respeitada era. Por isso que Jesus é o primogênito. Senão ele seria o unigênito. Tá? Só para você entender. Eu não estou atacando a religião de ninguém, não, mas é bom que você entenda, né, a diferença entre primogênito, então vem mais por aí, teve mais, e unigênito. A Bíblia fala que Deus deu o seu filho unigênito. Deus não tem outro filho, no caso, na Trindade. O outro é o Espírito Santo. Certo? Então é Pai, Filho, unigênito, Espírito Santo. Maria teve o quê? O primogênito. Por quê? Porque depois que ela teve o primogênito, ela se relacionou com seu marido como qualquer mulher normal, e ela teve outros filhos como qualquer mulher normal. E como eu falei, é uma pena que o homem faça isso, o que fez com ela na religião. É uma pena. Bom, voltando aqui agora. Está dando para entender sim ou não? Deu para entender até aqui? A boa consciência do José fez que um simples sonho
tirasse ele do que ele intentava fazer e fizesse com que ele tomasse a decisão que era mais correta, que era assumir a esposa dele. Assumir aquela noiva e fazer dela a esposa e cuidar daquele filho como se fosse seu próprio filho. Bastou um sonho. Irmãos, tem pessoas que, meu Deus do céu, você conversa, o psicólogo conversa, o psiquiatra conversa, o pastor conversa, a pastora conversa, o outro pastor conversa, o outro pastor conversa, e o outro pastor também, e o outro pastor também. Vai em 5 igrejas, 10 igrejas, e todo pastor fala a mesma coisa, e a pessoa não quer se convencer de que ela está errada. Até que ela vai achar um pastor e falar assim, aí ela aceita. Aí ela vai ficar naquela igreja. Porque o pastor deu positivo para ela. Por quê? Porque não quer assumir o erro. Não está tendo a boa consciência que Jesus tem que dar para a gente. O mandamento se cumpre quando o amor de uma boa consciência é colocado em prática. Você não precisa de ninguém julgando, não precisa de ninguém apontando o dedo para você, não precisa de nenhum fiscal tomando conta da sua vida. Você começa com a sua consciência a ser convencido pelo Espírito Santo que aquilo está fora de eixo e que você precisa ajustar. Você vai sendo convencido e vai ajustando, convencido e vai ajustando, e vai ajustando, e vai ajustando, e você vai ajustar a sua vida até o final da sua vida. Até o fim você vai ajustar a sua vida. Por causa das nossas imperfeições, até o fim a gente vai ter que ajustar a nossa vida diante de Deus. Mas Ele vai lhe proporcionando isso. Quem tem essa boa consciência não precisa muito. Uma palavra revelada, pronto, mudou a sua história. Uma palavra revelada já te convence. Uma leitura bíblica na sua sala já te convence. Uma oração em que Deus fala forte contigo já te convence. Um sonho convence você. Essa atitude do José não é para qualquer um, não. Essa situação que o José passou é muito grave. É muito grave. E acreditar naquilo que o anjo falou é para poucos. Poucos. Porque foi pelo sonho. Não apareceu um anjo para ele. Entende? Não apareceu um anjo ali para ele na hora. Ele não teve uma experiência fora extrasensorial. Não. Ele teve um sonho. E no sonho o anjo aparece e fala, é do Espírito Santo. Ela está grávida e ela é virgem ainda. E ele aceitou, como diz o jovem, de boa. Então eu não vou fugir não. Vou casar com ela, vou assumir esse filho, vou cuidar dele como se fosse meu e vou deixar isso rolar aqui. E deixou. E graças a Deus por isso. Que o José tinha uma boa consciência de Deus no nome de Jesus. Amém, irmãos? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, bem rapidamente, que já estou terminando aqui já. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler bem rápido, tá? Porque são 13 versículos, então não posso demorar, tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, as línguas dos anjos, dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecias, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, boas ações, né? E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se tornando mártir, no caso, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Se não fosse por amor, não adiantaria fazer nada disso. O amor, ele é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita. Meu Deus do céu, hein? O amor não se irrita, irmão. Deus é demais, né, irmãos? Ô, meu, você que está aí, anda irritado, chegou irritado com o seu marido aí, ó.
Pode dobrar o joelho na hora da oração, mas Jesus, me perdoa aqui. Ah, Jesus, você que está irritado aí com seu filho, com sua esposa, pode parar, hein? O amor não se irrita, Jesus é demais, irmão. Deus é demais, né? O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. Então ele está sempre olhando o melhor, né? Procurando o melhor da vida, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então o amor tudo sofre, aqui começa a mensagem mesmo que eu quero. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, Jesus Cristo, está falando da volta de Jesus. Quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de... Para só um pouquinho aqui, bem rápido. Ele não está falando do tempo cronológico de sua vida. Não. Ele não está falando de quando ele era criancinha. Ele está só dando isso como exemplo, como uma figura para a gente entender. Ele era Saulo, perseguia Jesus Cristo, perseguia o caminho de Jesus. Ele era menino, não entendia nada do mundo espiritual. Embora já fosse um homem adulto, um homem respeitado inclusive, ele perseguia aquele caminho porque ele não entendia esse amor. Ele não entendia esse puro amor. Ele não tinha a boa consciência. Então ele perseguia, prendia, batia, chicoteava. Ele desejava o mal. Ele odiava os crentes. Ele odiava. Era o Saulo. Ele tem um encontro com Jesus e poucos anos depois, 2 anos depois, já sai para pregar e vira missionário, inclusive. E faz um trabalho que nenhum outro apóstolo que andou com Jesus fisicamente, ele não andou. Jesus já tinha ressuscitado, subido, quando ele teve o encontro com Jesus. Nenhum outro fez o que o Paulo fez, mas agora ele é o Paulo, ele não é o Saulo. E há diferença entre os dois, certo? O Paulo agora, ele está mostrando para a gente que esse amor, que esse puro amor que alcançou a vida dele, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ele fala que ele era menino dessa época de Saulo. E que agora, quando ele encontrou Jesus e cresceu no mundo espiritual e virou Paulo, ele parou de ser igual o menino, o Saulo. Ele está falando da velha criatura, irmãos, e da nova. Se você ainda tem práticas da velha criatura, você ainda é menino, na visão do Paulo. E precisa crescer para chegar à fase adulta. A criança fala como criança, discorre como criança, se alimenta como criança. O adulto tem outro comportamento. Tem gente que está na igreja, mas Deus já espera dessa pessoa outro comportamento. Porque essa pessoa, ela já está na igreja há um tempo e continua melindrosa, continua... A gente gosta de falar, como é que é? Não sei o que, de porcelana, a gente fala. Vidrinho de porcelana? De cristal, vidrinho de cristal. Né? E você não pode falar, não pode bronquear, não pode chamar atenção, nem a palavra. Se a palavra chamar ela atenção, ela fica chateada. Se a palavra falar assim, não pode, ela teima com a palavra. Não vou nem falar o pastor. Se a palavra falar, não é para fazer isso, ela fala, não é bem assim. E aí é quando ela começa a procurar pastores que aprovem a atitude dela. Até que ela acha uma igreja que vai aprovar a atitude dela. E ali ela vai ficar. Ali ela vai permanecer. Eu achava que tinha que mudar, mas felizmente encontrei um lugar onde eu não preciso mudar. Mas depois de procurar umas 10, falando a mesma coisa. Tá, não vai entender onde eu quero chegar, sim ou não? Não, eu estou tranquilo, tá? Não estou pastor arretado ainda não. Hoje é Natal, hoje eu vou ficar tranquilo. Não vou tocar no botão do pastor arretado não. Amém? Fique em paz. Você entendeu isso aqui? Ele era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas quando ele passou a ser homem, Paulo, não é mais Saulo, agora é Paulo, homem,
ele acabou com as coisas de menino. Ele começou agora a fazer o que Deus mandava. Ele passou a ter uma boa consciência. Agora vem uma coisa que Deus falou forte comigo, eu quero falar com vocês. 12. Porque agora vemos por espelho em enigma. Não, porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Vai ser lindo esse dia, quando Jesus voltar, né? Então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então vamos ter face a face, estar face a face com Jesus. Agora presta atenção. 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três permanecem, mas qual é o maior deles? Entende? Que é uma boa consciência no amor de Cristo que faz você mudar. Aí, você volta lá no versículo 7 e vê o que o amor faz com a gente. O que ele consegue gerar na gente de fortaleza. Nós somos tão fortes que no amor de Cristo a gente tudo sofre, a gente tudo crê, a gente tudo espera e a gente tudo suporta. Eu cheguei a uma conclusão quando eu estava lendo isso ontem de madrugada. Eu não ia trazer esse versículo para vocês, não. Esse versículo que Deus me deu, eu anotei aqui, ó. 2h50 da manhã, quando Deus me deu esse versículo aqui. Aí eu tirei um versículo, que senão ia ficar muito grande a mensagem, e coloquei esse. Deus mandou fazer isso. 2h50 da manhã Deus mandou fazer isso. O versículo que eu ia trazer para você, está aqui, ó. Era 1 Coríntios 10, mas eu não vou ler não. Eu tirei. Talvez eu leia em outra reunião, não sei. Sabe a conclusão que eu cheguei? É que as pessoas não ficam na igreja não é por falta de fé como a gente pensa. É porque não amam a Deus como achava que amava. Porque é o amor que tudo sofre, não é a fé que tudo sofre. Todo mundo tem fé. E aí Deus me mostrou isso de madrugada e falei, Senhor, a gente fica falando assim, essa pessoa tem uma fé muito fraca. Qualquer coisinha ela cai. Ela tem uma fé muito fraca. Qualquer coisinha ela se afasta de Jesus. Ela tem uma fé muito fraca. Qualquer coisinha ela vai... Não, é falta de amor. A igreja tem que aprender a amar mais Jesus Cristo. A igreja tem que amar Jesus como Ele retribuir esse amor. A pior coisa que tem é um amor não correspondido. Não é? É você amar uma pessoa e a pessoa não te corresponder. Tem gente que até se mata por causa disso. Jesus precisa que você corresponda ao amor com que Ele te amou. E como que Jesus amou a igreja? A Bíblia fala, Ele deu a vida pela igreja. E a gente se afasta dele por causa de dinheiro, por causa de amizade, por causa de cultura, por causa de um monte de coisa. Porque a gente não quer ser confrontado. Quando a palavra começa a confrontar a gente, para gerar na gente uma boa consciência, e a gente começa a ser confrontado, a gente pula fora. Sai do barco. Não é falta de fé. Amém, irmãos? É o amor que tudo sofre, não é a fé que tudo sofre. E a fé e a esperança estão juntas com o amor. Mas no final, o que vai ficar? É o amor. É mais forte do que tudo isso. Eu preciso aceitar o amor de Deus na minha vida. E a igreja precisa aprender a amar mais Jesus. Senão fica uma igreja birrenta. Tudo que cria birra, tudo faz biquinho, tudo fica chateado, tudo fica aborrecido, tudo acha que tem que sair da igreja. Eu vou sair daquela igreja porque não sei o quê, porque não tem papel higiênico no banheiro, eu vou sair dessa igreja. Porque o bebedouro molhou um pouquinho ali, eu vou sair da igreja, escorreguei, quase caí. Ainda bem que não caiu, tá reclamando de quê? Agora eu apertei o botão, eu não ia apertar, mas apertei. Eu falei que eu não ia apertar o botão de passou arretado hoje, mas foi um pouquinho só. Foi um pouquinho só. Amém, irmãos? O amor é que tudo sofre. No final, o que fica é o amor. Então, se a pessoa está se afastando da igreja, é porque está amando pouco Jesus Cristo. Entendeu? Ela não está conseguindo corresponder esse amor na mesma altura com que Jesus a amou. Jesus deu a vida por ela na cruz e ela não está conseguindo corresponder esse amor. É o amor que tudo sofre, é o amor que tudo
que não se ufana. A minha tradução não fala ufana, mas eu vou repetir aqui para não falar. O amor, no versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência. Olha aí. Essa pessoa não tem fé para mudar o jeito dela. Não, não é fé, é falta de amor. Se amar Jesus, ela vai ficar com vergonha de fazer certas coisas que faz. Mas não ama Jesus ao ponto de fazer as coisas erradas e não sentir vergonha. A consciência boa não foi formada nela porque ela não ama Jesus como deveria amar. O que está faltando não é fé. O que está faltando é amar Jesus do jeito que Ele amou a gente. Corresponder ao amor de Jesus. É isso que está faltando para a igreja. E a gente precisa aprender a fazer isso, irmão. Aí esse amor vai gerar na gente uma boa consciência. E assim que você pisar fora da linha, você mesmo vai se julgar. Você. Ninguém vai te julgar. Você vai falar, opa, não precisa agir assim. Não precisa. Eu prefiro engolir alguns sapos aí, mas agir assim eu não vou agir, porque esse não sou mais eu. Eu não sou mais Saulo, eu sou Paulo agora. Eu não sou mais menino, eu sou homem agora. Ou no caso menina, sou mulher agora, no caso das mulheres. Amém, Jesus? O Paulo falou assim no masculino porque ele era homem. Amém? A gente precisa crescer e amar a Jesus e corresponder esse amor à altura. Essa consciência vai ser gerada. E aí, pisou fora da linha, você vai sentir na hora. Isso não é mais para mim. Eu não quero mais isso. Lá na freguesia, eu fazia um culto de prosperidade muito bom às 19 horas. A igreja ficava cheia. Era um culto de 1h30. E a igreja ficava cheia. E vinha até empresários de outras igrejas participar desse culto. A gente fazia um culto muito parecido com esse culto de 1 hora que eu estou fazendo. Todo mês, uma vez só. E a maioria tem vindo, graças a Deus. Mas muitos ainda não vieram, não. Não sei porquê. Mas é 1 hora só, de 7h30 a 8h30 que eu faço. Era parecido, só que era 1h30. E um rapazinho, um rapaz, ele era marido de uma mulher da igreja. Ele se converteu e ele começou a ir lá. Eu falo rapazinho porque ele era baixinho. E ele começou a frequentar a igreja e se converteu nesses cultos. Aí eu batizei, tudo bem. Uma vez ele pediu para falar comigo. Ele, lá da freguesia, eu ia falar o bairro, mas não vou falar o bairro não. Aí ele falou assim, pastor, eu estou com um dilema. E eu falei, qual, amigo? Eu me converti agora, o senhor sabe disso, eu me batizei. Eu tenho um depósito de bebida. Eu falei, tá, e qual é o dilema? Pastor, além de ter o depósito de bebida, eu vendo bebida para as pessoas beberem na hora. Tem umas mesas, umas cadeiras, o pessoal vai lá beber. Tá, qual é o dilema? Pastor, aí ele ficou nesse enrolando um pouquinho, enroleixo aí, né? Aí ele falou assim, é que eu estou me sentindo mal. Por quê? Pastor, eu agora sou de Jesus. As pessoas estão saindo bêbadas do meu estabelecimento, e eu sei que aquele homem bêbado pode chegar em casa, pode trair a esposa, pode até se discutir com a esposa, até bater. Eu posso estar com o meu estabelecimento destruindo um lar. Aí eu falei, mas o senhor está sentindo isso? Estou. Ele sentiu, ninguém falou nada. A boa consciência sendo formada naquele homem. E ele era recém-convertido, hein? Recém-convertido, hein? E ele falou, pastor, o que eu faço, pastor? Eu falei, eu acho que Deus já está te mostrando o que você tem que fazer. Mas, pastor, se eu tirar a bebida, eu não vou vender mais nada. Porque o carro forte do meu depósito é a bebida alcoólica. Se eu tirar a bebida alcoólica, ninguém vai comprar mais nada. Eu falei, por quê? Ninguém bebe refrigerante? Ninguém bebe água? Ninguém compra outra? Não, compra, mas não é igual a bebida alcoólica. Eu falei, amigo, o estabelecimento é seu. Tá? Ninguém está te cobrando nada. Agora você precisa entender o que é a sua salvação e o que é a vida que você tinha antes da sua salvação. Para e coloca na balança. E outra coisa, se Deus está te pedindo para fazer isso, será que Ele vai te deixar na mão? Que Deus é esse que está acreditando? Aí ele ficou me olhando. Falei, amigo, fique em paz. Na hora certa Deus vai mandar você fazer o que é certo. Não precisa se preocupar e nem ficar dando ouvido a ninguém, não. Eu não vou mandar você tirar nada. Eu não estou aqui para mandar na sua vida profissional. Mas você já está sentindo. Pois bem, esse homem, ele foi, mandei ele orar, orei com ele, e ele tomou a decisão e tirou a bebida alcoólica. E ficou com o seu estabelecimento sem cachaça nenhuma.
E ele ainda fez uma coisa ainda pior. Deus convenceu ele de uma tal maneira, colocou um senso de justiça nele, de correção, de correto nele, tão forte, tão forte. Isso não acontece com todo mundo não, tá? Mas nele foi tão forte, que ele pegou a bebida alcoólica todinha e se desfez dela e não vendeu para outra pessoa, para tirar o prejuízo. Ele teve um prejuízo. Porque ele entendeu que não adianta se eu der para outra pessoa. Eu não quero mais nada com isso. E passou, como é que ficou? Deus honrou. Ele falou, pastor, mas está chegando tanta gente na loja. Tanta gente na loja. Agora vai família lá, antes não ia família. Claro que não vai família, um monte de cachaceiro, irmão. Eu vou levar minha família onde tem um monte de cachaceiro? Eu que não vou levar. Ah, o senhor está recebendo família agora, porque agora o senhor limpou sua loja. O pastor, eu agora vou até vender ali um hambúrguer, um cachorro quente, alguma coisa, que está indo família. Senta lá, bebe refrigerante. Falei, que legal, irmão. E aí, não está faltando nada para mim. Boa consciência, formada pelo puro amor que escolheu você, sem você merecer coisa nenhuma. Deixa Deus formar essa boa consciência em você. E aí você não vai precisar de ninguém no seu ouvido, buzinando no seu ouvido. Aqui não, não faz isso, não faz aquilo, isso está certo, está errado. Não precisa de nada, você mesmo vai se julgar. Amém? Vamos orar agora, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. As pessoas se afastam de Cristo não é por falta de fé, é porque não amam a Jesus na mesma proporção que devia amar. Tá? É amor. Porque não é a fé que tudo sofre, não. É o amor que tudo sofre. A gente tem que amar a Cristo. Não esqueça que Ele amou a igreja, dando a vida pela igreja. Vamos corresponder a esse amor. Feche seus olhos, deixa eu fazer uma oração antes do pessoal do louvor chegar aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho na Tua presença. E primeiro eu faço uma oração por quem está em casa, repreendendo todo mal que tenta tirar dessa pessoa a boa consciência. Porque se existe a boa consciência, existe amar também. Onde pessoas fazem tudo o que não é para ser feito e não tem nenhum tipo de remorso. Não tem nenhum tipo de temor. Acham que realmente estão fazendo o que tem que ser feito e que as pessoas em volta precisam aceitar do jeito que é. Se tem a boa consciência, também tem amar. Se tem a boa índole, também tem amar. Eu peço a Ti, Pai, que esse puro amor visite essas pessoas e mude a vida delas. Visita essa casa nesse dia de Natal. Transforma essa família completamente. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Esse filho que gosta de beber e que disse que não vai dar um abraço no pai no dia de Natal porque o pai não aceita bebida dentro de casa. Meu Deus, quebrando o coração desse filho. Que filho é esse? Dessa filha que diz que não vai na casa dos pais porque não pode entrar bebida na casa dos pais porque os pais agora são crentes e eles não querem respeitar a fé dos pais. É daí para frente, Pai. Coisas terríveis. E eu lhe peço, visita essa pessoa agora na casa dela.